Senhoras e senhores, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Rick Colavito. E eu pergunto pra você, você acredita em ET? Você já viu disco voador? Pois é, tem pessoas que acreditam, tem outras que não. Eu vou lhe dizer uma coisa, eu acredito nos discos voadores. Não. Sim? Nossa! A discussão é bem grande, mas hoje quem vai tirar essa dúvida é o professor e ufólogo Paulo Aníbal. Eu vou perguntar para ele sobre esse universo de outros planetas, de seres interplanetários, extraterrestres, enfim. Papo tá bom, já garante dando aquele like para dar uma moral pro mano aqui, beleza? Então bora pro vídeo, roda a vinheta! Seja bem-vindo, e eu creio que é um dos temas que muita gente gosta, muita gente procura saber se existe vida em outro planeta. Será que estamos sozinhos? Esse é o tema de hoje. Para quem não conhece, o Paulo Aníbal ele é professor, ele é biólogo também, e ele é o conhecedor, é o famoso caça-ET. Não é isso, Paulo? De certa forma, sim, né? Pois é. Então, a minha primeira pergunta é a seguinte, Paulo, você se tornou ufólogo por quê? Você viu um disco voador? Como que foi isso? Por que você decidiu virar um ufólogo? Na verdade, isso acho que foi em 86, ou um pouco antes. Eu vi 5 discos voadores ao mesmo tempo, onde eu morava antigamente, na região da Zona Oeste de São Paulo, em Pinheiros. Era um céu de brigadeiro totalmente azul. Um sábado eu ia comer uma macarronada da minha mãe, isso por volta do meio-dia. E acima do último andar do prédio, que tem 12 andares, apareceram 5 objetos rodopiando que nem peão, tudo metálico. E depois de 10 minutos se juntaram e sumiram. Hoje eu acredito que eles se acoplaram e sumiram. Certo, você era um garoto, quantos anos você tinha nessa época? Tem que falar? Fala. Tem mais de 30 anos já. Tem mais de 30 anos, era um garoto, era um menino, pronto, era um menino. Pronto, era um menino, pronto. Então, quer dizer, essa aparição foi à luz do dia. Quando você viu esse disco voador pela primeira vez, aliás, você viu 5 ao mesmo tempo? Foi à luz do dia, foi isso? Sim. Algumas outras pessoas também viram na rua. Então, não fui o único que viu. Foi notícia na época, no jornal que hoje não existe mais, que acho que é o Shopping News. Era um jornal de bairro local. E aí, anos depois, você teve um novo avistamento. Sim, 10 anos depois, foi em 96, no feriado de novembro, eu tive em Niterói, na região oceânica, na Praia Piratininga, onde eu consegui fotografar pela primeira vez um disco voador. Você conseguiu fotografar? Fotografei, porque na verdade o objetivo era fotografar uma outra coisa, uma coruja. Mas isso apareceu sobrevoando, flutuando sobre uma lagoa, na Lagoa de Piratininga. Região oceânica, mais ou menos afastada, uns 15 quilômetros do centro de Niterói, estado do Rio de Janeiro. O pessoal tá vendo aí, olha só, tem a foto aí, para quem estiver vendo na versão do YouTube, nós temos a foto. Esse poste do lado daquela imagem é um disco voador, então. Sim. Era um objeto aéreo não identificado. A origem dele, eu não posso dizer qual que é, né? Já que eu não vi nenhum tripulante. Certo. Agora, você viu objetos. Você já chegou a ver algum ET? Olha, na verdade não. Apesar que eu conheci gente que já falou para mim que era um ET, disfarçado de humano. Mas quando pedi uma prova, pedi para me levar ao seu disco voador, até hoje eu estou esperando. Mas peraí, como assim? O ET consegue... Não dá para confiar nessa informação, né? Pessoas que alegam ser ETs, tudo bem, não tenho nada contra, pode até afirmar, mas tem que me provar. Sim, mas você acha que, por exemplo, pelo que você estuda de ufologia, é possível um ET se transformar numa forma humana? Sim. Vamos supor, se eles podem fazer viagem interplanetária de uma galáxia a outra, para ficar entre a gente camuflados é muito fácil. É só eles
se conectarem uma pele humana fabricada por eles, através da biotecnologia, que eu acredito que eles têm isso muito mais avançado que a gente, e podem andar camuflado entre a gente, isto é, pode ter pessoas com formato humano, onde por dentro são ETs disfarçados. Então, esses são considerados os humanoides, seria o que chamam de humanoides, é isso? Não, o que eu estou falando em situação que às vezes, vamos supor que um ET queira saber como é que a gente vive. A melhor forma de ele espionar, na minha visão, ele se camuflar como um ser humano. Então, no formato humanoide, sim, com cabeça, tronco e membro. Mas se, por exemplo, se aparecer aquele baixinho cabeçudo andando entre a gente, vai todo mundo perceber que é bem diferente. Agora, os ETs, eles têm, pelo que você estuda, eles têm raças diferentes, tipos diferentes, porque assim, quando a gente vê os ETs nos filmes, a gente vê aquele baixinho, cabeçudinho, né? Que acende o dedo, tal. Existe um tipo de ET que foi comprovado ou não? Não, esse que mostra o que acende o dedo é ficção científica do grande gênio Steven Spielberg. Existem diversas formas e tipos de ETs relatados. Isso está na ufologia mundial e brasileira. Agora, o ET mais comum visto e relatado para as pessoas é aquele baixinho, magrinho e com a cabeça muito grande, que eu chamo de Alpha Grey. Teve até uma época que até fiz o retrato falado dele, baseado em relatos de testemunhas nossas, até divulguei por um certo tempo o que estava à procura dele. Até tem um retrato falado que te enviei. Aliás, eu vou pedir para o meu amigo Roberto Yamamoto, ó, põe aí, ó, é desse que ele está falando. Pronto, para quem está na versão do YouTube já... Alpha Grey. Ele não chega a 1,5 m, ele é muito mais baixo que isso, muito corpo, muito magro e uma cabeça desproporcionalmente muito grande, com seus olhos escuros, grandes, uma boca muito pequena e narina quase muito difícil de perceber. Agora, um dos casos que ficou mais conhecido mundialmente foi o caso Roosevelt, né? Como que foi essa história do caso Roosevelt? Foi verídico aquilo que mostrou as imagens de fazendo autópsias em ETs e tal? Aquilo foi verídico, Paulo? Sim, o caso Roswell ocorreu em julho de 1947. Foi a primeira vez que a Força Aérea Norte-Americana, que o governo americano tem que fazer o acobertamento militar. Na hora que eles divulgaram isso no começo de julho de 1947, até para um jornal local, onde a Força Aérea Americana assume publicamente por um repórter local que capturou destroços de um disco voador. Isso foi capa de jornal do Diário de Roswell do dia 8 de julho, que vocês vão ver aí. No dia seguinte, um outro oficial da Força Aérea Americana veio a público tentar desmentir essa história, dizendo que era um balão meteorológico. Mas essa história envolveu dezenas e dezenas de civis, bem como militares. Não deu para o governo americano esconder o fato, porque foi uma queda muito forte. Sim, eu lembro daquelas imagens preto e branco, por exemplo, deles fazendo uma autópsia num ser. Então, aquela imagem são verídicas, Paulo? Aquela imagem em si, não acredito ser verídica, porque jamais uma imagem ultra secreta, ultra confidencial viria a público facilmente. Isso é um dos segredos em relação à posse de supostamente ETs ou de discos voadores pelo governo americano. Esse segredo não vai vir a público. Existe uma famosa área militar, que inclusive é restrita por satélite, a Área 51, que nem o presidente dos Estados Unidos tem livre acesso. Sabia? Entendi. Ele tem que pedir uma autorização especial dentro de um escritório das Forças Armadas Americanas. Tem possibilidade, na sua opinião, você que é um estudioso, você que é um ufólogo, dos ETs invadirem a Terra um dia? Você acha que vai ter essa invasão que nem Guerra do Mundo? Assim, a pergunta do Marcelo. Não. Se tivesse que invadir a Terra, ou tivesse esse projeto, já teriam feito há muitas décadas atrás,
antes mesmo da gente ter a tecnologia nuclear. Não acredito. Ó, a Sandra Saad está falando sobre abdução. Ela quer saber o seguinte: você pode comentar sobre esses seres que visitam o leito à noite e abduzem as pessoas? Você tem relatos sobre isso, Paulo? Sim. Há décadas atrás, eles vinham através de naves perto da residência, através de um feixe de luz, iam para o leito da pessoa e sequestravam. Agora eles são bem mais tecnológicos e sutis. Agora o próprio ET se projeta dentro do quarto, ao lado da sua cama, quem chama de abdução em dormitório. Praticamente ele faz um teletransporte. Ai, foi mal, tchau! Deus me livre, Não tem no guarde. filme Star Trek a tecnologia do teletransporte e a forma mais fácil de se deslocar e de forma momentânea e instantânea é você teletransportar. Os ETs dominam essa tecnologia. Agora, você que convive, você que trabalha com isso, com ufologia, você conhece pessoas que foram abduzidas por ETs? Elas já relataram Sim. o que é feito? É feito alguma coisa sexual com a pessoa? O que é feito? Porque é o seguinte, Já ó... tive relatos Tá, fala que depois de eu vou homens falar. e de mulheres. A questão sexual, que alguns relatos de mulheres, houve essa conotação sexual, essa curiosidade por parte dos ETs na parte da reprodução. Em alguns casos, parece mexer na parte do órgão genital. Isso já é um indicativo que se interessam nessa parte reprodutiva. Algumas linhas de estudo norte-americanas, por exemplo, defendem que os ETs querem fazer uma hibridação, um cruzamento genético com a gente. Mas isso é uma teoria que ainda precisa de comprovação. Mas que essas atividades são relatadas em algumas abduções são. Por exemplo, o caso no interior da região serrana do estado do Rio, onde a abdução resultou em cura de doença grave, de câncer. Isso foi um benefício para a vítima, inquestionável. Mas conheço casos de abduções onde a vítima virou um rato de laboratório, isto é, ficou a mercê na mão dos ETs, transformando a pessoa abduzida numa espécie de experimento científico, inclusive introduzindo coisas dentro da pessoa, que a gente chama de implantes. Entendi. Então, na verdade, é assim... E essa tecnologia hoje está sendo usada pelo ser humano para identificação, implante de chips, em documentos de identidade. Animais exóticos do nosso país, por exemplo, quando são importados, recebem um implante subcutâneo. Então, quer dizer, antes de fazer a pergunta do nosso ouvinte que está aqui, é o seguinte, então, na verdade, nós somos cobaias. Nós somos meras cobaias na mão dos ETs, é isso, né? Sim, alguns relatos de abdução dão indicação disso. Agora, a pessoa que perguntou aqui, perdão que eu não consegui ler o nome, ela está perguntando se esse feixe de luz que você falou é radiativo. Existe algum perigo esse feixe de luz? Não, aparentemente em nenhum relato de abdução isso foi relatado que deu um prejuízo a nível radiativo. Houve algumas situações de pouso de aeronaves vindas de fora, tipo discos voadores, ter deixado alguma coisa radioativa no terreno onde elas pousaram. Mas são casos bem mais raros. Agora, uma coisa que me chama a atenção, eu já escutei falar no termo OVNI, todo mundo já ouviu falar, que é objeto voador não identificado, né? Que no inglês é UFO, é isso? E no inglês Sim, é UFO, o OVNI pra gente. E eu já ouvi falar em OSNI. Eu queria que você explicasse sobre o que é OSNI. OSNI são objetos submarinos não identificados. O que ocorre por via aérea, a mesma coisa dentro do mar. Há muitos relatos. Você está dizendo que existe uma região. Pode haver extraterrestres dentro do mar, é isso? Sim. Inclusive no litoral sul do estado de São Paulo,
foi o lugar que mais coletei relatos nesse nível no nosso país. Envolvendo a região Caramba! de Peruíbe, Iguape, Ilha Comprida. Há muitos relatos de gente que estão em embarcações que relatam discos voador emergir do mar ou vir do céu e diretamente afundar no mar. Cara, você falando esse negócio de OSNI, que é dentro do mar, que existem seres dentro do mar, me veio à mente Atlântida, que é a mitologia, né? Que pessoas que moravam Sabe no o que mar. me veio à mente? Será que não Um tem a ver filme, com esses seres? um filme de Hollywood chamado O Segredo do Abismo. Certo. Eles retratam seres extraterrestres dentro do mar. No final do filme, eles saem do local dentro de um disco voador enorme. Agora, no Brasil, qual foi o maior caso que você que sempre vai nas expedições, qual foi o maior caso que você trabalhou e que te surpreendeu mais? Que você pode relatar aqui pra gente. Eu acho que o caso que mais surpreendeu e que tem uma vasta documentação militar liberada para a Força Aérea Brasileira é o caso da Operação Prato, bem no litoral do Pará, na região norte do país. É um caso que ocorreu no final da década de 70, onde na última viagem que eu fiz ao Pará, pegamos relatos fortíssimos de aparição de OVNIs. Na mesma OVNI. região onde ocorreu a Operação Prato, que foi uma operação militar para investigar casos de objetos que jogavam luzes nas pessoas e as pessoas ficavam anêmicas sob esse ataque dessas luzes à noite. Ah, então peraí. Então quer dizer, a pessoa que recebia aquela luz automaticamente ficava anêmica, é isso? Comprovado Sim, cientificamente isso? foi comprovado através de exame de hemograma feito por uma médica local. Uma delas se chama doutora Velaide, que ainda é viva e trabalha na região amazônica ainda. Naquela época era o posto de saúde. Hoje existe um hospital, é uma região bem mais desenvolvida, mas na época era uma vila. É uma vila que ficava na ilha de Colares, onde dezenas e dezenas de objetos, durante a noite, jogavam feixe de luz sobre as pessoas, e essas pessoas, após ficarem atingidas, apresentavam o quadro acentuado de anemia. Até, vocês vão ver no YouTube, foto e imagem da pele de uma mulher atingida na altura acima do seio, e com Aliás, para algumas quem está na marcas. versão do YouTube, para quem está aqui na versão do YouTube, nós estamos passando aí, ó, agora as imagens aí. Então, essas são imagens da época do que aconteceu com essas pessoas. É isso, Paulo? Sim, e elas apresentavam um quadro muito semelhante à anemia. E a doutora Velaide fez um dos poucos exames que ela podia fazer, o exame de hemograma. E o hemograma detectou baixa quantidade de hemácias. Toda essa operação foi tão pânico na época que o primeiro comando aéreo, o primeiro Comar, com sede em Belém do Pará, mandou uma equipe para fazer investigação durante semanas, acho que ficou no total 3 meses, em loco, na Ilha de Colares, investigando esses casos, reportando relatório, tiraram fotos, filmaram, fizeram croquis, e virou dezenas e dezenas de páginas que estão no Arquivo Nacional em Brasília atualmente. O que me chamou muita atenção em termos de pesquisa de campo foi o litoral sul do estado de São Paulo, região do Peruíbe, que a gente investigou dezenas e dezenas e dezenas de casos, até de pouso de disco voador na região litoral sul do estado de São Paulo. E outra, foi no próprio litoral que a gente comentou agora há pouco, que teve a situação do OSNI, né? Que a gente já explicou, né? Sim. Que são objetos submarinos não identificados. Sim. Eu queria entender uma coisa, você está falando de litoral, de chapada, desses lugares mais descampados. Você, como estudioso, por que você acha que os ETs vão só para esse tipo de lugar? Por exemplo, na Praça da Sé, dificilmente alguém vai visitar um disco Não voador. aparece. Olha, eu não gosto muito de cidade grande, Também sabe? não gosto, né, minha Eu pegada? prefiro um lugar mais calmo, mais tranquilo. Gente do interior é outro clima. Se eles Ou na quisessem Avenida aparecer, Paulista, na Copacabana. aparecia em todas as grandes cidades do mundo, em plena praça pública, em plena luz do dia, aparecia até na ONU. Centenas de disco voadores, estamos aqui, existimos. Eles não querem isso.
já teriam feito isso. Não é como se mostra no filme Independence Day que naves aparecem nossas no espaço aéreo no mundo todo, nesse caso é para invadir. É lógico que essas naves não têm interesse de invasão estratégica do nosso planeta. Já teriam feito isso há décadas. Você tá ouvindo uma sirene aí? Eu tô achando que tem alguém caçando ET aí, bicho. Porque a gente tá falando de ET, de repente apareceu a sirene. Estão falando de ET? Será que estão vindo atrás de mim? Tomar cuidado, hein? Aquele filme Sinais, aquele filme do Mel Gibson, do Joaquin Phoenix, que aparece aquelas plantações com aqueles desenhos todos certinhos. Isso existiu. E como que é feito esse desenho? Aquilo são códigos? Como que funciona aquilo? Na verdade, o filme Sinais, cujo ator principal, Mel Gibson, que interpretou o personagem principal, foi baseado nas famosas plantações inglesas, nos crop circles. Aqueles casos que apreciam ciclos estranhos em plantações de grãos no interior da Inglaterra. Isso não se sabe direito a origem. Alguns pesquisadores defendem a origem extraterrestre, outros não. No entanto que o mistério ainda continua no interior da Inglaterra por anos e anos isso. Originou, inclusive, a história do filme Sinais. Nesse caso, na questão do filme, na verdade, é para reportar uma invasão alienígena. Entendi. E não é o caso das plantações inglesas, só estão as marcas lá e pronto. Ninguém detectou, ninguém viu o disco voador fazendo. As imagens que tem, as duas mais famosas imagens que tem, já foram desmentidas, são fakes de disco voador fazendo. Então, não temos uma comprovação direta se é feito por alienígena nessas plantações inglesas. Você conhece algum colega ufólogo que já teve o contato? E se sim, o que ele relatou? Sim, mas já teve relato, fala desse ET cabeçudo, fala na questão da nave. Eu conheci algumas pessoas que se identificaram de ET. Só que eu pedi uma prova, até hoje estou esperando. A pessoa disse que era ET. Uhum. A pessoa alega que é ET, tudo bem, pode alegar. Mas cadê a prova? Até pedi para me levarem, supostamente, num disco voador que ele teria vindo. Existe, dentro do nosso país, no sul de Minas, o caso mais famoso, onde a testemunha diretamente viu ET, é o caso Varginha. Caso Varginha, que a gente já ocorreu em janeiro de 96, certo. Onde até hoje o Exército Brasileiro nunca soltou qualquer documentação oficial sobre esse assunto. Então, agora, o ET de Varginha, a gente falou até, fizeram estátua do ET, virou cartão postal lá em Varginha. A gente falou no começo da entrevista sobre humanoides, né, que são ETs que de repente se transformam em humano e está no meio da gente. Pelo que você conhece, quais são os tipos de ETs que existem? Que você falou que tem o cabeçudinho... Existem os 5 principais tipos, até mandei um fotograma assim, explicativo. Existe Aliás, o ET. nós estamos vendo aí, isso aí, ó, esse que está vendo aí no vídeo, beleza. O mais comum foi aquele que a gente já citou, esse que está na tela da minha blusa, o baixinho cabeçudo, que tem a coloração cinza, alguns casos esverdeado azul, o azul não, marrom, mas maior parte de coloração cinza. Existem os ETs que são aqueles nórdicos, que são altos, loiros, pele branca, muito semelhante aos nórdicos europeus. Caramba! E tem outros que parecem... O tipo bem animalesco, totalmente peludo. Isso que eu ia falar. Aí o que parece animal, Aí pode envolver até uma característica do ET de Varginha um pouco. Parece um animal. Existe relatos, pessoas que veem um ser totalmente peludo e entra dentro de um disco voador. Existem outros relatos de um ET pequenininho, a gente chama tipo Sigma, menor que 30 centímetros, e que teria um corpo magro e uma certa cabeça mais acentuada. Seria mais comum. E outro comum,
é o tipo beta, para se dizer, aquele que parece um ser humano normal, na altura do ser humano médio e com a feição humanizada. Esse eu acho está disfarçado entre nós. Entendi. Então pode ser, de Existem repente. relatos de ETs nórdicos de 3 metros de altura. Então pode ser, por Eu acho que esse exemplo. ET não passaria desapercebido entre a gente. Então, por exemplo, de repente eu posso estar entrevistando um ET aí, eu não estou sabendo. Você pode ser um ET E disfarçado? eu posso estar sendo entrevistado por um ET. Quem garante que Ué. você pode ser um ET disfarçado e há anos me perseguindo ainda? Não, Porque não você sei. Não tá posso rápido, confiar em ninguém agora. Rapaz, eu sou feio, mas não sou ET não, fica tranquilo. Aham, sei. Qual a evidência de ET que você tem? Você conseguiu ver patas, coisas assim, mato, sei lá, pelo em mato, de algum animal Sim, diferente? existem evidências materiais diretamente ligado à situação de casuística ufológica, como o caso do pouso que houve em Peruíbe, onde queimou a ponta das plantas. Inclusive, eu pus uma folha queimada de um caso de pouso na região norte do país e uma folha queimada no caso do litoral sul, na região de Peruíbe. A amostra de terra totalmente alterada por um pouso de disco voador. E coletou, temos algumas amostras dentro de tubo de ensaio. E, inclusive, a gente tem que cuidar de levar seus equipamentos a campo, tipo magnetômetro, detector de radiação portátil, para a gente verificar alterações físicas no local. Ó, o Wesley fez Sim. uma pergunta, eu guardei a pergunta dele aqui. Ele perguntou para o Paulo qual a opinião dele sobre a Área 51. O que você acha de criar essa Área 51? É altamente quente. Eu acho que é a área militar mais vigiada, mais secreta do mundo. E lá, segundo o relato de Robert Lazar, que tem mais de 20 anos, que foi um funcionário da segurança aérea dos Estados Unidos, que trabalhou dentro dessa base militar, ele veio a público relatar, na época, onde há diversos níveis de subsolo, dezenas de metros para baixo do solo dessa base militar, onde teriam seres ETs capturados, suspensos dentro de compartimentos, e naves alienígenas capturadas no espaço aéreo norte-americano. É até em queda. Supostamente a nave de Roswell deve estar lá, que caiu em É. Roswell. Agora, eu quero fazer um relato. Eu não vou citar o nome, até por questão de ética, porque a pessoa não falou nada se autoriza ou não dar o nome dela aqui na live, mas é um amigo meu. Esse amigo Certo. meu falou que ele se comunica por telepatia com seres de outros planetas que esses seres pedem para ele redigir coisas. Você já ouviu esse tipo de relato de transmissão por telepatia? Existe Sim. isso? Eu conheço pessoalmente algumas pessoas que relatam que recebem mensagens mentais dos ETs por telepatia. O problema é a gente comprovar a origem dessa mensagem, né? Não tem como materialmente eu investigar a mente de uma pessoa. Agora eu vou fazer uma pergunta polêmica aqui, que antes de eu começar a live, umas 2, 3 pessoas falou, pô, pergunta isso. Vou perguntar, né? Agora, se o Paulo sabe, eu não sei, né? Mas perguntar não custa. Nós estamos vivendo um momento como nossa geração nunca viveu antes, que é essa pandemia do coronavírus. Verdade. Todo mundo em casa, ninguém pode sair, tem que usar máscara, senão se é contaminado. Muitos amigos morreram. Eu mesmo perdi uns 3, 4 pessoas que eu conheço por essa doença. E não é brincadeira. Tem a ver com alguma questão alienígena isso no coronavírus? Não há uma evidência direta em relatos da casa ufológica sobre isso. Poderia ser feito com uma intenção escusa de um ET? Poderia. Porém, mas eu acho que é mais fácil ser daqui mesmo. É mais fácil ter sido, não diria fabricado para o nosso laboratório, mas se alguma forma desse vírus que está presente dentro de alguns animais
do nosso planeta mesmo, como na saliva do morcego. Sabia que o morcego tem dezenas e dezenas de tipos diferentes de coronavírus. Inclusive, recentemente, na China, nos morcegos de uma determinada região da China, foi identificado mais de 40 tipos diferentes. E Caraca. poderiam se transformar numa pandemia. Agora, você como ufólogo, que você é estudioso da área tal, a gente vê muitos filmes de Hollywood que retratam esse universo de ET, tem desde os mais bonitinhos como ET o extraterrestre, tem o bizarro como aquele do Dennis Quaid, que ele vai para o espaço e ele Sei. até faz amor com o ET engravida dele e tal, né? Até esqueci o É uma nome do filme. situação complicada, hein? Vários filmes, tem 2001, Contatos Imediatos, enfim. Na sua opinião, você como ufólogo, qual o filme que você recomenda que, na sua opinião, é o mais próximo da verdade de cinema, aquele filme que você fala que retrata o que é mais próximo do que é a ufologia, o que é o ET? Agora, o filme que mais relata a ocorrência ufológica, o ET, o disco voador, os mecanismos de interferência no nosso campo magnético e até mesmo na nossa eletricidade, é Contato Imediato terceiro grau. Porque o Steven Spielberg teve consultoria na época do maior ufólogo norte-americano, que é o Dr. J.J. Heineken. Ele fez consultoria direta para o filme. Então ele é muito baseado na realidade ufológica na época, como ocorre Certo. até hoje. Vamos supor, se um disco voador se aproximar de uma casa, de uma rede de transmissão elétrica, ele dá pane elétrico, pode dar blackout. Isso é muito bem mostrado nesse filme. Entendi. É Esse muito filme é bem. sensacional. Se os ETs vierem num disco voador, tudo, iriam descer numa área assim isolada da população, das cidades, como mostra no final do filme. E o Dr. Heineken, ele é mostrado no filme com um cachimbo na mão, por alguns segundos no filme. É uma homenagem que Steven Spielberg fez a ele. Então eu acho que o filme Contatos Imediatos Terceiro Grau é o bem didático, é o melhor de todos. E também tem o filme Arquivo X, Arquivo o X. primeiro ano da série, que envolve a questão dos militares e o acobetamento militar. Um segredo muito bem guardado que invoca um governo dentro do governo. Isso faz parte, inclusive, da cultura norte-americana da investigação de alguns ufólogos de lá. E o governo americano já foi acusado formalmente de esconder provas da presença alienígena, tanto em solo americano quanto no espaço aéreo americano na dita Área 51. Para finalizar, eu queria tocar nesse tema de pilotos de avião, companhias aéreas que identificam objetos no ar e não sabem explicar o que é. Até existem conversas em rádio de piloto com cabine de aeroporto registrando isso. Você já viu essas conversas, né, Paulo? Você tem alguma que você Sim. possa relatar que fica mais Inclusive, curiosa? há centenas e centenas de relatórios, de documentos militares que estão à consulta pública no Arquivo Nacional em Brasília. Inclusive documentos que envolvem incidentes no nosso espaço aéreo. Isso o nosso governo já liberou oficialmente. Então, a questão fora do nosso país, a questão dos avistamentos. Existe até um relatório especial que um piloto pode fazer, que a gente chama de anexo C, ou o relatório do tráfego hotel, onde o piloto ou os tripulantes de uma aeronave relatam detalhes da ocorrência ufológica. Isso é encaminhado para Brasília, num departamento específico para esse tipo de análise. Mas Sabiam qual foi a disso? história mais curiosa que você ouviu de piloto de avião, que é aquela que você fala, pô, bicho, o cara viu um negócio assim muito louco mesmo. Qual que foi que você lembra aí que você possa relatar aí? Um relatório que eu recebi em mãos, antes de ser divulgado para o Arquivo Nacional, mas já tinha recebido isso há muito tempo atrás, é um relatório que envolveu quase um choque entre o avião, o comercial da TAM, com um disco voador que estava pairado sobre a cidade americana.
precisamente sobre a aeródromo americana, foi no ano de 1989. O piloto descreve que viu no visual, viu no radar de bordo e foi detectado, inclusive, no radar de solo, na torre de controle. Então, peraí, só para o pessoal entender, o avião estava indo na região de Americana. Fazer uma rota dele comercial, ele viu à sua direita um disco voador. Segundo ele, tinha mais de 50 metros de diâmetro, pairado sobre a Americana. Sim, isso está no relatório muito bem descrito. Se me falha a memória, na 4ª página, eu pus a capa desse relatório a vocês aí, vai ser exibido aí a capa desse relatório, está no Arquivo Nacional em Brasília. O relatório também de um incidente que ficou famoso em 86, e foi inclusive no mês que eu tive o avistamento, que foi a noite oficial dos OVNIs, onde 21 objetos apareceram no espaço aéreo entre Rio e São Paulo, onde caças brasileiros funcionaram 5. E o Otávio Moreira Lima, na época, pilotou um dos F-5 para tentar interceptar um dos OVNIs. Que coisa. Bom, Paulão, o tempo aqui está esgotado. Quero agradecer demais. Depois a gente vai marcar uma outra live mais para frente para falar de OVNI. Tem um outro assunto que você tem conhecimento aí, que também são insetos gigantes. Não é isso? Esse assunto é extremamente interessante. O pessoal que acha que não existe, existe. E a gente vai falar sobre esse tema e vai mostrar também. Mais para frente a gente marca umas novas lives aí. Você quer deixar algum recado pro pessoal? Contato? Você dá curso? Quem quiser falar comigo, se você, por Paulo Aníbal, nas redes sociais você me acha tanto no Face, Instagram, Twitter, me acha fácil. Pelo Messenger também, você pode mandar relatos, você pode ir através desses canais, através do canal que estamos aqui no Instagram, que é Paulo Aníbal 1. Você entra em contato comigo, recebe os relatos pelo Instagram normalmente. Se você vê um ET... Fotos e imagens, pode mandar pra gente. Até, quem sabe, numa próxima live, a gente exibe filmagens boas de discos voadores. Olha aí, ó. Então, se você que está vendo esse vídeo, presta atenção. Se você vê ET, o Paulo Aníbal, ele é ufólogo, ele é um caçador de ET. Não se apavore, entre em contato com ele que o Paulo vai saber como entrar em contato, o que vai fazer, vai a equipe. O Paulo tem uma equipe especializada, ele tem equipamentos próprios, não é isso, Paulo? Que vai atrás para desvendar o mistério. Sim, a gente tenta analisar o caso da melhor maneira possível. Infelizmente, na internet, há muitos erros, enganos e fakes em relação à filmagem de OVNIs. O que... Infelizmente tem muito na internet, muita coisa é fake. Então, muito cuidado com isso. E tem gente que vê dirigível da Goodyear, acha que é disco voador, deixa pra lá. Né? Deixa pra lá. Uma famosa celebridade na época divulgou que era disco voador. Já chegou o disco voador! Apesar que várias celebridades viram realmente disco voador, sabia? Sim, o Fábio Júnior é um cara que vê muito. Eu até conheço algumas, como Fábio Júnior. Sérgio Reis, por 2 ocasiões, ele pessoalmente me relatou um relato, tanto aqui em São Paulo quanto também no interior do país, de avistamento de disco voador. E é sério o relato. Pena que não tinha equipamento para fotografar. Muito obrigado, Paulo Aníbal, por essa entrevista muito bacana e ficou um gostinho de quero mais, hein? Breve a gente vai fazer um segundo tempo com novos temas sobre esse. Legal demais. E você, já está inscrito aqui no canal? Não, como assim? Se você não se inscrever, o ET vai vir puxar o pé essa noite, hein? Não brinca não. E dá o like também. O like é para ajudar a gente a chegar em mais pessoas e o YouTube entender que o vídeo é bacana, que o vídeo é legal. Beleza? Eu sou Rick Colavito e convido para você que é novo conhecer as playlists do canal. Tem muita coisa legal. Tem Baú do Rick, tem Por Onde Anda, tem também Fala ou Toma, enfim, muita coisa bacana aqui no canal do Rick Colavito. Até uma próxima entrevista, eu fui!